Então, bom dia a todos vocês. Essa é a nossa primeira aula de História na 11ª semana já de estudo à distância, iniciar fazendo a correção da página 18 do livro de atividades. Teríamos que ler esse fragmento que diz assim: desde os primeiros dias de sua carreira política, Hitler sonhava em criar um vasto império alemão na Europa Central Oriental. Acreditava, ou seja, ele já deixa claro que as pretensões e as ambições territoriais de domínio de Hitler puxavam ali mais para o leste, mais para o oriente, os países vizinhos ao leste da Alemanha, Polônia, Rússia, pegando ali aquela galera. Hitler acreditava que somente através de uma guerra de conquista contra a Rússia, a nação alemã poderia conquistar o espaço vital e a segurança que exigia e como raça superior merecia. A principal rival, isso é muito interessante para as páginas que a gente vai dar continuidade agora. A principal rival da Alemanha, quem era? Quem? A Rússia? Isto. Guerra de conquista contra a Rússia, a nação alemã poderia, somente, então veja aí, eram os dois povos principais inimigos de Hitler. Povos assim no sentido de país, né? Porque a gente sabe o ódio dele dos judeus. Rússia e Polônia, porque eram povos de língua rival ao eslavo, povos eslavos e povos austríacos. Essa guerra aí também é de etnias. A guerra era um componente essencial da ideologia nacional socialista e estava de acordo com o temperamento de Hitler. Para o antigo cabo das trincheiras, coisa que ele foi na Primeira Guerra Mundial, a guerra nunca havia terminado. Hitler aspirava ao poder político a fim de mobilizar os recursos materiais e humanos da nação alemã para a guerra e a conquista. Então, a guerra para ele era um componente essencial da sua ideologia, estava de acordo com o temperamento dele, ele era uma pessoa explosiva, dada a guerra, gostava disso. Como antigo cabo das trincheiras na Primeira Guerra, para ele essa disputa nunca havia terminado. Então, para a cabeça de Hitler, a Segunda Guerra foi uma continuidade de resolver as questões, as rixas da primeira. Aspirava ao poder político e mobilizar todos os recursos materiais e humanos da nação alemã para essa guerra que ele pretendia empreender. De fato, fez acontecer. A Segunda Guerra, principal culpada foi a Alemanha, como também da Primeira Guerra, né? Se ela não tivesse entrado ali em defesa da Áustria-Hungria contra os sérvios, os russos não teriam defendido os sérvios, talvez não tivesse estourado a Primeira Guerra Mundial. Mas são muitas as questões, sobretudo, que envolvem a Segunda Guerra Mundial, muitos porquês, muitas interrogações. Assinalar falso verdadeiro, você já vem aí o gabarito, mas a gente vai comentar, né? As intenções de Hitler estavam baseadas na ideia de que a Alemanha deveria reconstruir a glória do passado. Por essa razão, implantou o Terceiro Reinado, ou o Terceiro Império, em alemão, Reich. Verdadeiro. O próprio trecho diz, né, que ele sonhava em criar um vasto império. Como imperador, na cabeça dele, ele seria o terceiro, já que os povos germânicos, a Alemanha, seus vizinhos, Áustria-Hungria, por ali vai, tiveram o primeiro, que foi Carlos Magno, assunto lá do 7º ano, tiveram o segundo, antes da Primeira Guerra Mundial, antes de virar uma república, e ele seria aí o terceiro império. No segundo parênteses, temos aí a Alemanha nazista, assim como a Rússia stalinista, acreditava no socialismo como única maneira de estabelecer um governo centralizado. Pode gerar uma certa dúvida no juízo esse segundo parênteses, porque o Partido Nazista, na sua origem, era sim um partido, a própria sigla diz, né? Partido Socialista Alemão. Traduzindo para português, nazismo. Mas nazi, a sigla lá em alemão, Partido Socialista Alemão. Então, embora na sua gênese, no seu início, na sua formação, fosse um partido de ideologia socialista, mas é claro, depois da tomada do poder, ele se aliou à direita e foram os burgueses capitalistas de direita que apoiaram a ditadura de Hitler.
Então, aqui nós temos dois erros. Que o Partido Alemão não acreditava no socialismo como única. É tanto que, apesar de ser socialista no início, mas ele implantou uma ditadura capitalista de direita. Então, não era a única maneira. Havia essa. Se os capitalistas não fizessem, a gente comentou isso de maneira muito cansativa, lá no primeiro capítulo desse livro 2, quando estudamos os regimes totalitários, né? Capítulo 1 ou 2 desse livro. Capítulo 1. Período entre guerras e regimes totalitários. A gente viu lá que se não fechasse a democracia, poderia acontecer nesses países aí atingidos pela crise de 29, uma revolta socialista como aconteceu lá na Rússia. Então havia essas duas possibilidades, não era a única. É falsa a segunda afirmativa, o segundo parênteses. Terceiro parênteses diz que o espaço vital era uma característica da ideologia ariana, pregada pelo nazismo. O que era? Liguem aí o microfone. O que era esse espaço vital? É um conceito que, quando a gente estuda nazismo, Segunda Guerra, precisa ficar claro na cabeça da gente. O que era esse espaço vital? Eu não lembro. Era o espaço de vida, o espaço de existência. Então, na cabeça de Hitler, a Alemanha não comportava, aquele pedaço de terra ali, não comportava todos os povos germânicos, todos os povos alemães, né? Era preciso ampliar esse espaço de vida vital em latim, esse espaço de vida, esse espaço de existência. Para alargar as fronteiras da Alemanha, os países vizinhos, o que é que aconteceria com os países vizinhos? O que é que aconteceria com os... Acabava. Ele acabava e seriam invadidos. Ou sumiriam do mapa, ou seriam anexados, fariam parte agora da Alemanha. Um Ô, exemplo assim, professor, sim, na Primeira Guerra, a Alemanha perdeu território, não foi? perdeu territórios. E na segunda quis tomá-los de volta. Bem observado, Gi. Um exemplo simplório é como se você na sua casa dissesse: esse meu quarto está muito pequeno para mim existir, meu espaço vital está muito pequeno aqui. Eu preciso uma suíte no meu quarto, vou derrubar a parede fronteira com o quarto do meu irmão e ele vai para a sala. Esse era o espaço vital, ampliar para trazer para dentro desse território todos os povos que ele consideravam de origem comum, os povos germânicos. Então era assim uma característica, né, diz lá a terceira linha do fragmento. A nação alemã só poderia conquistar o seu espaço vital se invadisse ali a Rússia, trazendo esses povos eslavos para dentro dos povos austríacos germânicos. Quarto parênteses, para Hitler, a Grande Guerra não havia acabado e por isso ele se mostrou inconformado com o Tratado de Versalhes. A gente iniciou a aula passada relembrando esse Tratado de Versalhes, que foram aquelas punições impostas sobre a Alemanha no final da Grande Guerra, aquela reunião lá no ano de 1919. Esse quarto parênteses é verdadeiro. Diz aí a antepenúltima linha: para o antigo cabo das trincheiras, cargo que Hitler ocupou na Primeira Guerra Mundial, a guerra nunca havia acabado. Então, o quarto parênteses é sim verdadeiro. E o último parênteses diz que, segundo o texto, a guerra era a forma de Hitler atingir os seus objetivos. Sim, também é verdadeiro. Tinha um componente essencial. Vai dizer também aí na quarta linha do fragmento. A guerra era um componente essencial. A única maneira ali dele conseguir, como Giovanna disse, recuperar a glória que foi assim humilhada por parte da Primeira Guerra Mundial. Ele não aceitava aquelas punições, não. Para ele queria formar um grande império ali, trazendo para dentro de todo o território do espaço vital os povos de origem comum. Acredito que não tenha nenhuma pergunta sobre essa correção. A gente volta ao livro de data, página 36, o grande motivo de ter acontecido a Segunda Guerra Mundial. O expansionismo nazi-fascista. Que página é, professor? É 33 do didático. Ele lembra para a gente aqui, nesse termo nazi-fascista, os dois principais poderes totalitários ditatoriais, o nazismo e o fascismo. Então, geralmente, essa palavra aí ela é usada especificamente para se referir, é outra palavra usada para se referir ao nazismo. Se utiliza nazi-fascista porque o nazismo ele teve como inspiração o fascismo que veio primeiro, né? Primeiro Mussolini toma o poder em 1922, na Itália, 10 anos, 11 anos, para ser mais específicos, depois, Hitler vai imitar e tomar o poder na Alemanha. Então já sabemos
algumas informações aqui para a gente não é novidade. A crise de 29 afetou a economia alemã, que dependia, sobretudo, de empréstimos dos Estados Unidos para resolver a sua crise econômica e política. Alguém lê o segundo parágrafo? Em pouco tempo, Hitler assumiu o controle político da Alemanha e estabeleceu um governo autoritário de extrema-direita, cujo intuito era a reestruturação do país. Para isso, ele realizou uma política econômica intervencionista, voltada para a industrialização e a militarização. Seu objetivo, no entanto, não era apenas reerguer a Alemanha, mas também retomar a extensão territorial do antigo Império Alemão antes da Grande Guerra, e a partir daí transformá-la no país mais poderoso da Europa. Isso. Então, duas informações aí que também não é novidade, né? Ele consegue reerguer economicamente a Alemanha, ganha prestígio e apoio por conta disso, vai paulatinamente, aos poucos, tomando espaço no governo, como chanceler, né? Que seria um cargo ali equivalente a primeiro-ministro, braço direito do presidente da época, até chegar ao posto máximo de comando da Alemanha. E outra coisa também, mas ele não só tinha esse desejo de reerguer a Alemanha economicamente, mas sim também esse desejo de dominar ali, transformar a Alemanha no país mais poderoso da Europa. Em 35 ele vai romper com o Tratado de Versalhes, olha novamente aí o Tratado de Versalhes, lembrando, Tratado de Versalhes, aquela reunião de 1919, em que foram impostas as punições para a Alemanha. Ele rompe. A gente relembrou na aula passada que entre os acordos, entre as punições desse Tratado de Versalhes, estava lá que a Alemanha deveria, como Giovana disse, devolver territórios, não podia fabricar arma pesada, apenas revólver lá dos soldadinhos, e não poderia invadir, aumentar o número do contingente de soldados, deveria também ser limitados. Ele rompe com isso, né? Rompe com isso, não aceita mais essas imposições, começa a fabricar armas, começa a deixar claro, a gente vai ver daqui a pouco no mapa, que antes mesmo dessa data ele já começa a deixar claro os seus desejos de aumentar o território, o espaço vital da Alemanha ali. Então, ele vai dar início a armamento, a munições de grande calibre, vai aumentar o efetivo o número de soldados, vai deixando claro ali as ambições dele. Em pouco tempo, as forças armadas alemãs eram as mais bem treinadas e equipadas da Europa. Então, ele rompe com aquelas punições, acha aquilo uma besteira, não aceita mais aquelas punições impostas à Alemanha. Aqui, em 35, ele já tem tomado o poder, né? Chega no governo ali no ano de 33. E ele vai procurar logo, que ele não é bobo, estabelecer alianças com os seus países e definir quem são seus verdadeiros adversários. Lembra lá na questão que a gente acabou de resolver na página 18 de atividade, quem era o principal adversário mesmo? Rússia. Rússia. Então veja, Giovanni e os demais. Rússia apresentava uma ameaça para esse projeto expansionista de domínio de Hitler. Então ele encarava a Rússia ali como alguém que pudesse barrar essa tomada de territórios dele, que ele estava fazendo. Tomando esses territórios, na cabeça dele ele pensava isso, se os russos intervirem, pode prejudicar os nossos planos. Então ele logo tratou de fazer um acordo com a Rússia, a gente vai ver aí. Ou seja, se você não pode com o inimigo, o que, é que você faz? Junte a ele. Junte-se a ele. Boa, Letícia. Ias comentar algo, Giovana? Na Rússia, nessa época, já tinha passado aquele caos todo, né? Que estava acontecendo antes da Primeira Guerra. Mais ou menos. Os comunistas tomaram o poder. Quem estava no poder agora na Rússia era o famoso Stalin, que foi pior do que Hitler em termos de morte. A gente ouve muito os campos nazistas, Hitler, ódio aos judeus, campos de extermínio, câmaras de gás, mas o Stalin também não era boa peça, não. Era ele que estava lá no poder na época. Então, Alemanha e Itália, alguém lê aí esse parágrafo. A Alemanha e a Itália eram países com governos muito semelhantes, marcado, entre outros fatores, pelo anticomunismo. Assim, já se delineava um pacto militar entre ambos desde a chegada de Hitler ao poder, em 1933. Em 1936, os alemães angariaram novo aliado em sua política anticomunista. Giovana estava lendo, eu acho que foi Pedrinho que falou. Vai lá.
anticomunista. O Japão, esses países, desde o fim do século XIX, passavam por rápido desenvolvimento econômico, que logo se reverteu em processo de expansão pela Ásia. Ok, então aí nós temos duas informações, Giovanna leu para a gente. Primeiro que era evidente o alinhamento ali da Alemanha, como diz as duas linhas acima, que ele procurou logo definir quem era aliado e quem era adversário, é evidente que a Itália ali era o seu principal parceiro, já que lá também tinha um ditador, o Benito Mussolini. Na Ásia, por outro lado, os alemães e os italianos ganharam um novo aliado, que foi o Japão, que a gente vai ver na próxima página, tinha também ali desejo de dominar outros territórios fora do território japonês. A União Soviética e os Estados Unidos eram inimigos da Itália e da Alemanha. Então, com inimigos comuns, como Itália e Alemanha tinham como inimigos comuns a Rússia, União Soviética, e os Estados Unidos, estava aí formada entre Itália, Alemanha e Japão o primeiro grupo da Segunda Guerra Mundial. Relembrando, na Primeira Guerra Mundial nós tivemos a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, que depois mudou de lado, e o Império Austro-Húngaro, e na Segunda Guerra Mundial nós tivemos o eixo, marcado pelas capitais. O nome desse eixo, desses três países, recebe como denominação a capital desse país. Então, o eixo Roma, Berlim e Tóquio, o eixo formado por esses três países, Itália, Alemanha e Japão. Tivemos o eixo contra as tropas aliadas, Inglaterra, França e Rússia. Então, a gente percebe que, na Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas elas vão ser a mesma configuração da Primeira Guerra Mundial, chamada de Tríplice Aliança. Será os mesmos países aí da Tríplice Aliança e das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial, com a diferença de que na Primeira Guerra Mundial a Itália muda de lado, né? Estava do lado da Alemanha, passou para o lado das tropas aliadas da Tríplice Aliança, do lado da Inglaterra, da França e da Rússia. Na Segunda Guerra Mundial ela permanece até o fim do lado da sua companheira Alemanha. Até porque a forma de governo entre esses dois países mudou muito. Na Primeira Guerra Mundial, a Itália era um reino, enquanto que a Alemanha era um império que depois se transformou numa república. Na Segunda Guerra Mundial, os dois governos eram semelhantes, iguais, eram dois ditadores. Era evidente que eles iriam ficar aí em acordo, em aliança. Com o apoio da Itália e do Japão, Hitler deu início à sua política de expansão. O mapa vai mostrar isso aí. A sua pretensão é, claro, atingir primeiro também a Rússia, mas antes de chegar ao território da Rússia, ele teria que passar pelo território do país que dividia a Alemanha da Rússia, que era a Polônia. No mapa aí que vocês veem, é o mesmo mapa da página 33, todo esse território cinza à vossa direita é o território polonês. E vocês percebem que essa divisão de território é um pouco estranha, porque a Alemanha, que está aí demarcada em amarelo, ela tinha um estado do lado do território da melhor dizendo, do lado do território da Polônia, que é isso aí, Prússia Oriental. Era um estado da Alemanha. É como se o Brasil tivesse um estado, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, no território de um país vizinho nosso, da Argentina, do Uruguai. Seria mais ou menos isso. Então é uma divisão territorial que não passava pela não encaixava na cabeça do Hitler. Tinha que anexar todo esse território e aumentar as fronteiras, o espaço vital da Alemanha, e ele vai começar a invadir, né? O primeiro local que ele invade, eu coloquei aqui umas legendas para facilitar a leitura do mapa para a gente. O primeiro local que ele invade vai ser aí a região de Sarre. Se eu não me engano, essa região aí pertencia à França, 13 de janeiro de 35. Depois ele vai tomar um outro território aí ao leste da França, Renânia, em 7 de março de 36. Em terceiro lugar, ele vai tomar aí a Áustria. Como ele era austríaco, os austríacos e os alemães têm a mesma origem linguística, então os austríacos nem, vai dizer as fontes históricas, que eles nem reclamaram em fazer parte agora da Alemanha, né? Então veja que ele está, conforme a política dele, a gente comentou na correção, aumentando o espaço vital, o espaço de existência para os alemães.
domina toda a Áustria, ele traz, em 12 de março de 1938, é a terceira anexação que ele faz. A quarta anexação que ele faz é um território da República Tcheca. Então, esse território que vocês veem aí, em marrom, e essa outra cor que parece um rosa claro, não sei que cor é essa, e esse roxo, isso aí antes era um país só. Era a Tchecoslováquia. O que é que o Hitler faz? Ele desmembra esse país em dois. Então, à sua esquerda, esses dois territórios, essas duas cores, vai ser República Tcheca e o outro vai ficar sendo Eslováquia. Primeiro ele invade essa primeira porção, em 29 de setembro de 38, que pertencia à antiga Tchecoslováquia, depois invade toda a República Tcheca, anexando aí Boêmia e Morávia, e por último vai anexar o que sobrou da antiga Tchecoslováquia, que dividiu-se em dois países. Primeiro ele anexa os territórios da primeira metade, chamada República Tcheca, por último, a segunda metade, a Eslováquia. Só que aí acontece o seguinte, ó, depois da quarta ocupação, quando ele ocupa esse primeiro território da antiga Tchecoslováquia, chamado de Sudetos, esse território chamado Sudetos, quando ele faz essa quarta invasão, vai acontecer a Conferência de Munique. O que é a Conferência de Munique? É uma reunião entre o Hitler, entre o Mussolini, entre o primeiro-ministro inglês, na página 34 vocês vão ter o nome dele, Neville Chamberlain, eu acredito que seja assim a pronúncia, e entre a França. Então, esses quatro países, né, o Hitler, o Mussolini, o primeiro-ministro inglês e o representante da França, eles vão se reunir lá na Alemanha, na cidade de Munique. E o que essa reunião vai dizer? Dizer, ó, Hitler, não é assim a política aqui da Europa, cara. Esse negócio que tu tá tomando território, já tomasse 4 territórios, tem que parar por aqui. Porque se você invadir mais um território, a gente vai ter que tomar uma providência. Então, traduzindo assim na linguagem para que vocês entendam, essa conferência de Munique foi isso, uma reunião para tentar frear a política expansionista do Hitler. Deu para entender o que foi a conferência de Munique? Tem um sinal aí. Sim. Beleza. Vocês que ligaram o microfone aí, Pablo e os demais, ele parou por aí nessa reunião? Não. Não. Ela foi o quinto episódio. Depois ele vai continuar anexando o que restou da antiga Tchecoslováquia, né? O restante da parte esquerda, que agora era a República Tcheca, o restante da parte direita, toda a Eslováquia, e vai começar a tomar territórios ali da Polônia, o anexar Memel, em 23 de março de 1939. E aí vai vir muita coisa interessante nos próximos capítulos. Por que muita coisa interessante? Porque o objetivo dele era anexar a Polônia, e ele vai fazer isso, e quando ele faz isso, ele vai fazer isso contando com o apoio do seu principal inimigo, que era a Rússia. Olha que interessante, gente. Ele vai firmar um acordo com a Rússia. Como ele temia muito a Rússia, o Hitler temia muito o poder, e achava que somente a Rússia poderia enfrentá-lo, ele faz um acordo com a Rússia. Como Letícia disse, não pode com inimigos juntos a ele. Que acordo é esse que o Hitler faz com a Rússia? Ele chega lá com Stalin e diz, olha, se a gente invadir a Polônia, vocês deixarem a gente invadir a Polônia, que é um país amigo de vocês, fala o mesmo idioma, a gente divide a Polônia com vocês. Que tal? Os russos toparam a ideia. Então, com o apoio da Rússia, ele está lá ligado para a Conferência de Munique, para o que a Inglaterra, para o que a França estão dizendo para ele parar de tomar territórios, ele vai continuar tomando territórios. Quando ele invade a Polônia, aí é que a Inglaterra e a França entram em defesa dos poloneses, está estourada a Segunda Guerra Mundial. Mas, depois, cenas dos próximos capítulos, essa união que ele fez com a Rússia, da Rússia ficar quietinha e receber em troca do seu silêncio uma parte da Polônia, depois ele vai romper com isso, porque ele também quer invadir a Rússia. E é lá que vai se dar mal para ele, e os russos, que antes eram aliados, aí sim vão demonstrar o poder e vai dar mal para os alemães e mal para Hitler. E aí eles fizeram... Licença, professor. Aí À eles vontade. fizeram a mesma estratégia com Napoleão, não foi? A Napoleão mesma, tentou invadir
o território da Rússia, a Rússia deu uma estratégia lá que eu me esqueci agora, aí com Hitler foi a mesma coisa e deu certo também. A mesma coisíssimas. Estamos aí nos 10 últimos minutos. A mesma coisa, Rafael, muito bem lembrado. Duas estratégias os russos usaram. Primeiramente, o frio russo, que chega a 40 graus negativos. A galera que invade não estava preparada para esse frio aí. Dizem as fontes, os registros históricos, que eles chegavam a cortar a perna de soldado morto para derreter na lareira à beira do fogo, para conseguir tirar botas e calçarem de tanto frio que congelava essas botas na parte dos corpos dos soldados mortos. Essa foi a primeira estratégia, uma estratégia até climática que favoreceu os russos, como o Rafael Pablo lembrou, tanto na derrota de Napoleão quanto na derrota de Hitler. E uma segunda estratégia é que, quando eles abandonavam a cidade, sabia que estava sendo invadida pelos alemães, eles destruíam tudo, casa, fontes de água, abrigos, para não deixar nenhum recurso ali de sobrevivência para as tropas invasoras. Bem lembrado. Chegamos nos nossos 10 últimos minutos. Para casa, vocês vão responder a página 19. Agora, estou olhando aqui do livro de atividades. Vocês respondem só o segundo, porque senão vai ficar uma foto partida de 2 páginas. Então, só o segundo. Esse código de realidade aumentada, ele mostra aí uma tecnologia de guerra que os alemães utilizaram, que foi o protótipo ali, o início de um helicóptero, que favoreceu, foi inventado lá na Alemanha, e favoreceu muito os alemães na Segunda Guerra. Só a nível de curiosidade para quem quiser depois fazer a leitura do realidade aumentada. Então, para casa, vocês respondem só essa segunda questão da página 19 de atividades. Ok? Ok. Se surgir alguma dúvida, podem perguntar lá no privado. Vocês nunca perguntam, são pessoas inteligentes. Semana está só começando. A gente se encontra novamente pelo Zoom, quarta-feira. Bons estudos, uma abençoada semana aí para vocês. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.